Gente, então, depois que vocês terminarem de marcar, fazer a marcação geral aí de toda a planta, né, talvez vocês tenham em maior ou menor grau esses problemas aqui, ó, linhas cruzando, né, coisas ainda meio sem muito acabamento. Então depois vocês vão ter que passar no desenho e fazer esse arremate de todas as arestas indesejáveis das paredes. As paredes, elas, né, quando encontram uma parede com outra, a gente não tem uma linha dividindo elas, não. Então vocês vão usar Trim, Fillet, Extend. Não vou nem ficar fazendo isso muito aqui, não, ó. Mas é para ficar assim, ó, o espaço livre entre paredes, né? Nesse cantinho aqui, por exemplo, ó, todos esses pequenos detalhes aí, ó. Aqui também tem um recorte, então vocês vão ter que ir observando isso aí. Os comandos são basicamente o trim. Com o trim você consegue fazer quase tudo. Trim, pode até dar um enter duplo aqui, ó, que aí você não precisa nem escolher os limites. E aí você vai só clicando nas linhas e arrematando o que a gente tem aí no desenho, ó. E aí vai dando trim. Ficou alguma situação igual essa daqui, ó, por exemplo. Eu quero prolongar a linha lá, eu posso ou dar um extend, é X de extend, seleciono o limite, enter, seleciono a linha. Ou posso fazer com o fillet, aí você tem que checar se o raio do fillet está definido como 0. Então eu vou fazer um fillet com raio 0, e aí ele vai unir as linhas. E depois dá um trim aqui, ó. Então, isso é um segundo momento. Vocês vão limpar a planta. Depois disso, vocês vão começar a marcar as portas. Pode fazer as portas e as janelas junto, né? Vai chegando por cômodo? Pode. Eu estou fazendo aqui, vou fazer primeiro todas as portas, depois as janelas. Então, para desenhar portas, vocês vão precisar de usar offset copy para poder marcar, basicamente para poder marcar as bonecas aqui, ó, marcar a posição das portas, que vocês já fizeram isso, e dar trim e fillet extend para ir arrematando as linhas. E aí não se esqueçam, dessa vez, ó, eu criei nessa base que eu passei para vocês, eu criei um layer portas. Então os painéis das portas, vocês vão ter que colocar aí, prestar atenção e colocar as linhas nos layers apropriados. Então no caso o layer porta, os painéis, né, onde a parte que é seccionada da porta vocês vão botar no layer porta, e o arco de giro vocês vão botar no layer piso. Layer piso é uma linha fininha, né, para indicar uma coisa que está no piso. O arco da porta não é exatamente uma marcação no piso, mas é uma linha tão fina quanto. Então é isso aqui, ó, uma porta seccionada, isso aqui está no layer portas. As linhas de piso, né, no caso aqui eu estou marcando o final dessa rampa, né, e o início aqui, a entrada da casa, estou fazendo uma linha de soleira, ela está no layer piso. E o painel da porta está no layer porta. Então, como é que a gente faz isso de novo? Né, eu quero fazer uma porta aqui, ó, de 70 centímetros. Então, vocês podem fazer uma linha. Eu costumo fazer a linha, né, no encontro aqui, depois eu posso mover ela, mover para cima o equivalente aí à boneca. Eu vou pôr até 10 centímetros, vocês vão ver aí na planta quanto que é medir. Normalmente é uns 10 centímetros a boneca. E depois o tamanho da porta. Offset de 70 para fazer a porta. E aí fez a marcação, trim,
Enter. Se eu der Enter de novo, eu posso só pegar e fazer isso aqui, ó. Abro uma janela e ele já corta tudo. Aí vou desenhar a porta. O painel da porta, né? Lembrando, vocês já sabem, vocês já fizeram isso. Ele tem o mesmo tamanho da porta. Então, se eu fiz o vão com 70, a minha porta vai ter 70 pela espessura do painel. Então, eu vou digitar aqui, ó, 3,5,70. Opa, deu errado, peraí. É 3,5. Vírgula, ele entende que é coordenada. 3,5,70. Estou pondo 3,5, que é a espessura do painel. É a mais comum. Essa porta aí deve ter 3,5. Se for 4 e tal, não é o problema. Aí, ó, eu estou no layer parede. Não é parede isso aqui, né? Eu tenho que lembrar de mudar o layer aqui. É muito comum isso acontecer, a gente esquece de alterar o layer antes. Eu vou mudar aqui agora, deixar no portas de uma vez. Então eu fiz o painel e vou abrir a porta com o rotate. E aí eu abro a porta, depois vou fazer o círculo. Aí de novo, ó, vou fazer um círculo, eu estou lá no layer porta. Mas esse círculo, para fazer o arco, ele tem que estar no layer piso. Ou P01, tanto faz. E aí eu vou dar um trim. Dessa vez eu vou escolher, dou um Enter. E aí eu vou escolher os limites. Ó. Eu quero que ele acabe, fique entre a porta e essa linha da parede. Então escolhi os limites, Enter, e aí corto o arco. Vocês vão ter portas repetidas com a mesma medida. Se quiserem aproveitar esse desenho aqui, ó, podem selecionar essa porta. Eu estou deixando as linhas da parede de fora, se quiser deixar ela junto, mas é melhor deixar de fora, deixa só a porta. E aí vou aquele esquema rápido de fazer bloco. Ctrl, Shift, C. Escolho aqui o ponto da dobradiça como ponto base. E aí, Ctrl, Shift, V. E aí eu posso ir posicionando a outra porta. Coloquei aqui, vou girar. Posicionar ela do jeito certo. Mover. E aí eu já tenho a referência, depois eu posso só fazer as linhas da parede. Uma coisa que alguns fizeram diferente, ó. A linha da parede, quando eu marco a abertura da porta aqui, ó, vou fazer uma linha aqui e uma linha aqui, ó. Isso aconteceu principalmente no caso de janelas. Essas duas linhas são da parede, são no layer parede. A parede que está sendo cortada. Então, eu vou dar um trim aqui. Selecionei o limite, senão ele ia entender esse pedacinho da porta aqui. E assim vai, ó. Aqui vai ter uma outra porta espelhada. Posso pegar esse bloco aqui que eu fiz e dar um mirror. Então, os macetes para a gente ir fazendo as coisas mais rápido. Posso pegar um ponto aqui. Aí eu quero deletar o objeto original? Não. E aí eu vou mover mais a distância. Posso pegar a referência aqui, ó, essa mesma distância eu estou movendo para lá, não deu certo. É mais 5. Marquei a porta, vou fazendo a mesma coisa. Isso para as portas de abrir, né? Portas de giro. Aí tem mais porta na cozinha, tem porta no banheiro, tem porta aqui para entrar nesse quarto. Vocês vão fazendo todas aí. Nesse caso da porta de acesso, aqui inicialmente, ó, eu marquei uma parede. Mas na verdade ela vai ficar assim, ó. Então no início a gente marcou tudo como parede, agora na verdade eu tenho que corrigir esse desenho aqui para ficar desse jeito. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um fillet.
com o raio 0, confiram o raio aqui, 0, Enter. Vou dar um fillet aqui para arrematar essa linha. Essa daqui eu vou apagar. Aí eu quero emendar essa parede. A parede continua até chegar lá na outra. Ó. Evitem de fazer isso aqui. Ó. É tentador pegar e fazer, emendar aqui. Ó. Então eu tenho 2 linhas para uma parede só. Então evitem isso, apaguem uma. E aí eu posso dar um fillet ou posso dar um extend. Eu vou estender até aqui, Enter, esta linha. Aí agora eu vou desenhar aqui, primeiro a soleira. Então eu vou lá no Layer Piso, faço a linha da soleira, observando o snap aqui da linha perpendicular. E aí vai dando offset do painel da porta. 5 centímetros, que é mais ou menos a distância que a porta está da soleira. Não sei se é exatamente isso. E depois mais 5, que é a espessura da porta. Essas 2 linhas eu vou mudar de layer. Então a gente pode aproveitar uma linha existente para dar o offset, para ganhar tempo, já desenha a linha de uma vez, mas tem que mudar o layer. Eu vou botar isso aqui no layer portas. E aí aqui vou marcar a abertura igual marcou na outra. Posso usar o offset aqui para marcar. Se vocês forem ver aqui, essa porta tem um toquinho de painel aqui. Aí depois tem a porta de giro. E depois tem um painel aqui fixo. Então é isso que eu estou reproduzindo aqui. Então eu vou dar essa distância aqui, um offset O de offset, distância de 5 centímetros. Marquei aqui. Quanto tem essa porta? Meçam o vão. Não lembro quanto que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colar no meu aqui. 90 centímetros. Aí dá um offset de 90. E aí dá os trims aqui, Seleciono tudo como limite. E vou dando trim. Trim, Enter, Enter. Corta aqui o do meio. Trim de novo. Enter, Enter. E aí vai corrigindo os layers. Ficou um pedacinho de linha aqui no layer errado. Posso usar aqui, o Match Properties, que é esse ícone aqui, ou o atalho MA, o atalho padrão, Match Properties. Aí eu vou fazer coincidir o layer desta linha com esta. A mesma coisa aqui, Quero repetir o último comando. Aperto Enter de novo, que ele já repete automaticamente o último comando usado. E aí depois aqui o processo igualzinho para desenhar outra porta. Vai fazer um retângulo. Posicionar. Com Rotate. Corrige o layer com Match Properties. Faz o arco. Aí o mesmo processo para desenhar essa outra porta aqui, Trim, escolhendo os limites. Aqui já está no layer piso, fiz mais uma porta. Aí tem uma outra diferente aí, Essa aí vocês vão ter que... Essa é uma porta de correr. Então é ir copiando o desenho, gente, com as medidas mais próximas possível aí. Então primeiro vocês vão fazer as portas. Então, o que eu mostrei aqui? Como desenhar as portas, os comandos principais, lembrar dos layers, pode criar um bloco, para poder copiar e ajustar a posição, ganhar um tempinho, não ter que ficar fazendo o mesmo desenho inúmeras vezes. Aí deixei aqui, fica registrado no vídeo, os comandos que vocês usam.
aqui, ó, na hora que vocês forem fazer essa passarela, observem os layers aqui, ó. O limite externo da passarela é pena 0,1, ou piso. Na verdade, estou usando o layer piso. E aí eu estou fazendo um guarda-corpo, porque essa passarela está voando. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Olha a passarela lá, ó, ela está solta no ar. Então eu tenho que ter um guarda-corpo. Tá vendo que tem guarda-corpo aqui, ó, para ninguém cair lá embaixo. Então essa linha dupla amarela aqui, ó, para fazer o guarda-corpo da passarela. Linha tracejada aqui, enfim. Então vocês vão fazer todas as portas. Depois, num processo bem semelhante, vocês vão fazer as janelas. Então, desenho das janelas. Os mesmos comandos, offset ou copy, trim, fillet, extend. Colocar as linhas nos layers apropriados. Então, eu estou separando dois layers, um de portas e um de janelas. Aí vocês podem fazer isso separado. Aí, mais por uma questão de organização. Os dois têm a mesma espessura de linha, mas só por uma questão de organização aí do desenho, poder separar uma coisa e outra. Se tiver janela igual, também pode usar Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V, né, para fazer um bloco, que é o que acontece, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma janela, eu desenhei essa daqui, ó, item por item, fiz o recorte da parede aqui com as linhas, dando trim, offset. Depois eu fiz um bloco, não está um bloco, eu explodi. Mas, por exemplo, vamos dizer que estivesse assim, ó. Então eu fiz essa daqui, ó, eu posso fazer, nesse caso nem precisaria fazer um bloco, mas posso fazer. Ctrl+Shift+C, dou um ponto aqui de base de inserção, Ctrl+Shift+V. Só que aí ela tem que ser espelhada. Posso dar um mirror aqui. E aí eu quero apagar o original. Então isso aqui fica um bloco. Ó. O bloco tem a vantagem de que eu posso mover o desenho como um todo. Isso às vezes facilita e a gente ganha tempo. Faltou um pedaço de linha aqui que eu vou complementar. Aqui uma linha de parede. Então, poderia fazer isso com um bloco, ou poderia simplesmente apagar as linhas. Isso aqui tudo é igualzinho, ó. Seleciono tudo, dou um mirror. Isso eu vou pegar aqui essa linha aqui, que é o eixo da parede, e vou dar um mirror. Aqui eu não quero apagar o original. E aí faz essas linhas aí. Complementa, Match Properties, ó, fiz uma linha que eu estou no layer errado, MA, Match Properties, para poder botar no layer correto. Esse Match Properties é bem útil, um comando que a gente ganha muito tempo para acertar os layers do desenho aí. Aí vão fazer as janelas todas, ó. Aí tem essa janela que tem esse detalhe que é um recorte, né? Um painel é recuado do outro, né? E a parede recorta. Tem essa janela aqui, ó, que tem uma moldura, que é essa janela daqui, ó, tá vendo? Dá para ver ela daqui, ó, essa moldura aqui representada em planta, fica daquele jeito. Deixa eu ver se tem uma outra foto. Olha lá, a moldura, a janela que eu estou falando é essa daqui, ó. Ela tem uma moldura. Acho que tem uma foto que mostra isso. Ou no desenho aqui, ó, dos cortes. Aqui, ó. Em corte ela é assim, em planta, né, vai ver uma coisa semelhante. Então isso aqui são linhas de parede que vão aparecer
aqui também. Aí eu vejo essa linha de baixo, vejo a linha do peitoril, essas duas linhas de dentro aqui são como se fosse o peitoril, e essas outras duas linhas seria a esquadria da janela. Aqui, ó, a janela da cozinha, ela vai de fora a fora. Então, é basicamente trocar os layers da parede. A gente tinha isso aqui, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Fechar esse buraco aqui. Fechar esse buraco aqui. Né? Posso fazer isso dando extend. Aqui eu apago uma linha e estendo a outra. Enter, Enter. Aí, ó, essa linha aqui ficou inteira. Um outro comando aqui, ó, eu preciso dividir essa linha em duas, porque esse pedacinho é parede, daqui em diante vai ser janela. Então tem um comando que é o break, para eu quebrar a linha. Eu clico num ponto e clico num outro ponto que ele vai criar uma lacuna. Depois eu estendo essa linha com extend até lá na outra parede. E aí mudo o layer para janela e vai no offset, né, ou desenha as linhas de novo. Eu acho que aqui vai dar 6, enfim, mais a espessura da esquadria. Estou pondo aqui com 4 centímetros. Eu acho que essa parede é um pouquinho mais fina, na verdade. Aqui, ó, depois eu medi e consertei também. Essa parede, né, tem 15 centímetros e aqui o painel eu represento internamente. Aí depois tem esta janelinha do banheiro. Então, tudo vocês têm a referência na planta aí para poder ir fazendo, né, o mais próximo possível, o mais fiel. E essa fachada lateral aqui, ó, deixa eu achar essa fachada. Ela tem esses furinhos, ó. Isso aqui é da garagem. Então, esses furinhos aqui, como é que eles vão ficar na planta? Aí eu estou fazendo de conta que o plano de corte está passando exatamente num desses furinhos. Eu quero indicar que tem um buraquinho aqui, ó. Tem uma série de buraquinhos aqui. Então, é só o buraco. Então, eu cortei a parede, ó. Estou representando uma linha da parede. Essa linha vermelha vai sair mais grossa. E aqui eu estou pondo no layer janela. É uma linha que vai sair mais fina do que as demais. Então, eu tenho uma indicação de que aqui existem buracos. Como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, ó, que ainda não tem. Eu faço uma linha. Vejo a distância aqui, quanto é. Então, ela está a 30 e depois o buraquinho tem 5. Então, eu vou mover isso aqui 30 centímetros e vou dar um offset de 5. Opa, offset, Enter, 5, Enter. Essas linhas são no layer parede. Então, eu vou dar um trim aqui. Enter, Enter. Vou cortar tudo. Vou cortar aqui também. Essas daqui, ó, vou dar um Match Properties, porque eu quero essas linhas no layer parede. Abro uma janela aqui. E só esse pedacinho aqui que vai ficar no layer janela. Eu estou com o layer piso ativo, ó, então eu vou mudar aqui para o layer janela. E aí eu posso pegar isso aqui, ó, e copiar. Esse primeiro vai ter uma linha comprida aqui que não é o que eu quero. Eu vou copiar uma vez. Deste ponto até este.
Posso dar um mirror aqui, ó. E aqui eu vou cortar esse pedaço. Então agora, ó, eu tenho um padrão aqui que vai se repetir. Essas linhas aqui vão repetir com a mesma medida até lá no final. Então eu desenhei um, vou copiando aqui agora, até chegar lá no final. E aí é um jeito rápido de copiar elementos repetidos, ó. Faço um pedaço e copio até o final. E vai até chegar lá, no final você vai ter que fazer um arrematezinho. Ó, cheguei lá no final, isso aqui eu apago. Erase ou delete. E dou um trim aqui para arrematar essa linha. E aí vocês fazem essa abertura. E aí é isso. Desenhou as janelas e acabou. Aí tem essa parte de fora aqui, ó. Vou fazer outro vídeo para essa parte de fora, porque aí a gente entra na parte de escadas. Então façam aí algumas portas e algumas janelas, por enquanto. Daqui a pouco eu continuo.